Tá na linha com a gente aqui o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas, reeleito para mais um mandato no Congresso e que está à frente aí junto com a equipe de transição nas negociações das mudanças no orçamento para que o presidente eleito Lula possa governar a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Deputado, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu sei que são várias reuniões aí em Brasília, mas o senhor pode parar um pouquinho para falar com a gente. O senhor me ouve bem? Sim. Líder, vamos combinar aqui que a gente vai ser rápido, já que eu sei que tem essa reunião que o senhor vai começar daqui a pouquinho. Vamos no principal. Salário mínimo. Hoje foi levantada a possibilidade de um aumento real para o ano que vem. A previsão de R$ 1.302 é o que está no orçamento, mas já se fala até em 1.319. Como é que está a negociação para o salário mínimo? O povo brasileiro, Adriana Araújo, que eu quero cumprimentar, e Fábio França e todos os ouvintes da Band News. Olha, primeiro, no dia 30 de outubro, o povo brasileiro contratou um projeto, um programa para o país, elegendo o companheiro Lula presidente da República. E nele o presidente defendeu que o seu salário mínimo terá ganho real. O que nós estamos discutindo agora é qual é a forma que garanta o melhor ganho real para o primeiro ano do governo do presidente Lula. Então, está debatendo se é o PIB dos últimos 2 anos, se é a média dos últimos 5 anos, mas, de fato, o presidente Lula vai cumprir esse compromisso e quer garantir, em 2023, um ganho real de acordo com o crescimento econômico, que é pequeno, infelizmente, do governo Bolsonaro, na média 1 ponto pouco, para o trabalhador brasileiro, para o aposentado brasileiro e para o pensionista brasileiro. Agora, essas contas, líder, já estarão definidas até terça-feira? Porque a ideia é fechar uma proposta dessa PEC da transição para apresentar terça-feira, não é isso? Essas contas, inclusive com o possível novo valor do mínimo, já estariam finalizadas para essa terça-feira da semana que vem? Então, eu acredito que teremos 2 caminhos para abrir espaço orçamentário dentro das atuais regras fiscais, em especial da emenda constitucional 95 do teto de gastos. Ou seja, tem o caminho de fazer uma PEC da transição, que nesta PEC, ali fica expresso o que vai ser excepcionalizado, ou seja, o que estará fora da regra. Então, há muito consenso que as políticas de transferência de renda, por exemplo, o Bolsa Família, né? Outro grande compromisso do presidente Lula, Bolsa Família de R$600 permanente e mais um plus, né? R$150 para cada filho, né? Das mães do Bolsa Família menores de 6 anos de idade. Então, pode ser que o texto da emenda constitucional tenha esses princípios, esses grandes compromissos, e a partir daí, o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, ele está autorizado, ele passa a ter espaço orçamentário para fazer a previsão desses investimentos. Nesse caso, hoje tem 105 bilhões para o Bolsa Família, ele passaria a ter um espaço de 175 bilhões, né? E o salário mínimo também, a partir do momento que abre espaço orçamentário, com uma PEC que pode excepcionalizar alguns gastos, ele passa a ter a possibilidade de garantir, por exemplo, talvez o aumento do salário mínimo na média dos 5 anos do PIB de 1,4, um investimento aí de 7 bilhões de reais. Mas todas essas ações serão apresentadas para o Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente eleito, ex-governador de São Paulo, coordenador da transição, e posteriormente para o presidente Lula. Será uma decisão política na segunda-feira do presidente Lula, e aí sim, na terça-feira, a sociedade vai conhecer quais são os caminhos para cumprir esses compromissos de campanha. Se será via uma PEC de transição, ou se será por crédito extraordinário, ou os 2 instrumentos simultaneamente, e quais são os outros compromissos. Por exemplo, como alimentar uma criança na escola com 36 centavos, ou seja, 5 anos congelado os recursos da alimentação escolar, com a inflação de alimentos, que é 3 vezes superior à inflação geral do país, né? Como garantir transporte escolar com R$426 mil no orçamento, ou seja, o governo Bolsonaro é irresponsável, fez um discurso na campanha, mas a peça orçamentária que ele mandou
para o Congresso, não tem previsão para cirurgias eletivas, tira 14 bilhões na saúde, né? Os recursos para as universidades, para os institutos federais são insuficientes para pagar a conta de luz, de água, do funcionamento diário dessas instituições, não tem dinheiro para a farmácia popular, não tem para o aumento do salário mínimo com ganho real, não tem para o Bolsa Família. Então, nós vamos tratar todas essas demandas da sociedade brasileira legítimas que saíram vitoriosas das urnas no dia 30 de outubro, representadas pelo Lula, que nós temos que cumprir nesse novo orçamento de 2023. Deputado, o senhor citou aí algumas falhas do orçamento. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão, senador eleito pelo Rio Grande do Sul, polemizou ao dizer que essas negociações da equipe de transição são um estupro ao orçamento. Foi a expressão que ele usou no Twitter, se referindo aí às negociações no orçamento. Mas a visão do governo eleito é exatamente o contrário. É de que tem um orçamento completamente esburacado, é isso? Quando o senhor fala em 420 mil para transporte escolar, isso é que está previsto para o Brasil inteiro? Sim, para fortalecer uma política de transporte escolar, 426 mil. Não dá para comprar uma van, né? Então, imagina, né? Não tem. Como é que o senhor viu a fala do vice-presidente? Ela está equivocada. Ele não conhece a peça orçamentária que foi enviada pelo seu presidente ao Parlamento brasileiro, porque se ele conhecer detalhadamente, ele vai concordar que o governo, que o candidato dele, Bolsonaro, falou nos debates políticos, ele estava mentindo para a nação, né? Ou seja, mesmo se Bolsonaro, por acaso, tivesse sido reeleito, ele não conseguiria cumprir nenhuma das suas promessas, como ele não cumpriu durante os 4 anos. Ele não garantiu ao trabalhador brasileiro ganho real. O presidente Bolsonaro será o presidente, ou melhor, o único presidente que vai entregar um salário mínimo para o trabalhador menor do que quando ele tomou posse na presidência da República. É lamentável, isso são os fatos, né? Então, nós queremos corrigir o rumo desse país. Por quê? Nós vamos de uma política de reconstrução do Brasil. E a política de reconstrução do Brasil, no primeiro momento, o grande compromisso do presidente Lula é não deixar nenhum brasileiro para trás passando fome. Então, é fundamental a combinação de ações. Primeiro, você ter um Bolsa Família permanente, com uma diferenciação para as mães que têm mais filhos, para romper, interditar o ciclo da pobreza. A segunda grande ação do governo é voltar o trabalhador a ter poder de compra. Porque uma economia que 70% ganha até 2 salários mínimos, mais de 70% ganha um salário mínimo de aposentadoria ou pensão. Você só consegue fazer a economia crescer se tiver um novo mercado de massa. Se esses trabalhadores, que é a base da economia brasileira, porque o PIB brasileiro, 80%, quase 80%, vem do consumo das famílias. Então você tem que empoderar o consumo das famílias. Então você precisa combinar, senão vira uma barreira, um obstáculo para o PIB não crescer. Tanto que no governo Lula, 8 anos, a média de crescimento econômico é 4,6%. A média do Bolsonaro é 1%. Então, na verdade, você precisa combinar todas essas políticas, mais obras públicas, mais recursos para alimentação escolar, mais Minha Casa Minha Vida para a pessoa economizar o recurso dela e melhorar na educação, melhorar na saúde. Essa combinação faz o PIB crescer. Então, ao crescer o PIB, se crescer 3,5%, 4%, você faz um novo equilíbrio fiscal pelo crescimento econômico. Agora, e aí o país volta a ser feliz de novo. Agora, a preocupação é que estamos falando de um ano de excepcionalidade em que o teto vai ser furado com um valor alto, em torno de 200 bi, para conseguir colocar todos esses compromissos da campanha no orçamento de 2023, ou estamos falando de acabar com o teto de gastos? Porque a preocupação também é o país, ano a ano, estourar o orçamento, estourar o teto de gastos e isso também trazer reflexos econômicos muito danosos para o país. Qual é a discussão que é feita nesse sentido? O governo que o senador Mourão representa não tem nenhuma autoridade e legitimidade para falar sobre teto de gastos. Eles falam que defendem o teto de gastos, mas eles furaram o teto todos os momentos. Sim, mas pelo governo eleito, a previsão é um ano de excepcionalidade? Foi na PEC eleitoreira, que eles abusaram. Nunca houve na história do país uma PEC eleitoreira de 41 bilhões e uma renúncia fiscal para produzir uma queda artificial da inflação, tirando do Estado e do município mais de 80 bilhões de ICMS. Então, na verdade, nós vamos repensar qual é a nova regra fiscal para o país. O presidente Lula foi bem objetivo.
Ele não defendeu a política de teto de gasto. Ele defendeu uma nova regra fiscal que possa unificar as 4 regras, porque tem sobreposição uma com a outra, e que possa dar ao país credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade. Esse é o debate. Então, nesse primeiro momento, nós não estamos tratando dessa matéria. Nós estamos tratando de ações emergenciais para que o povo brasileiro possa ter direito de alimentar seus filhos na escola, de transportar seus meninos até a escola com garantia do Estado, de proteção da primeira infância, de um programa que tem recuperação da defasagem de aprendizado da Covid, por falta de empatia e sensibilidade do Bolsonaro, e não garantiu no tempo da pandemia, nem depois da pandemia, e que o novo governo garanta a transferência de renda para os mais pobres, permanente, com esse plus de R$150 para os filhos, para as mães que têm mais filhos. E o salário mínimo do trabalhador. É isso que nós estamos tratando nesse primeiro momento. Então, para a gente encerrar, agradecendo muito a participação do senhor, em 2023, o senhor vai estar na trincheira do Congresso ou na trincheira da esplanada dos ministérios como ministro? Eu estou à disposição do presidente Lula para servir o meu país na condição que o povo mineiro me elegeu, com muito orgulho. Eu quero agradecer aos mineiros para exercer mais um mandato de deputado federal. Tá certo. Quando o senhor tiver novidade, o senhor fala aqui com a gente entre nós. Obrigada demais, deputado Reginaldo Lopes, líder do PT no Congresso. A gente vai seguir falando novamente mais detalhes semana que vem sobre o novo orçamento para o novo governo que chega ao Palácio do Planalto. Obrigada demais, deputado. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço em todos e todas.